E se cada time pudesse excluir um gol da sua história? Eu já sei qual seria o meu. Ponto. Já vou ficar puto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, eu te faço uma pergunta. Se eu te desse o poder de voltar no tempo para excluir um gol da história, qual você apagaria? O simples ato da bola cruzar a linha debaixo das traves, uma vez, pode mudar toda a história de um clube. Pensando nisso, eu fiz essa pergunta para diversos torcedores dos principais clubes do Brasil e após essa extensa pesquisa, vamos responder qual gol que cada um dos principais times do futebol brasileiro gostaria de cancelar. Esse tema foi sugestão de um inscrito aqui no canal, dado na aba de comentários. Irado o canal, inclusive, então, tá? se você tem alguma ideia de conteúdo que gostaria de ver por aqui, não esqueça de comentar. Já aproveita e se inscreve, pois estamos nos aproximando da marca de 300 mil inscritos. Recados dados, chega de enrolação, vambora começar o vídeo. Corinthians. Começando pelo Corinthians, a fiel torcida tem em mente alguns gols que gostaria de anular, mas eu vou mencionar os dois mais significativos para a história do Timão. Em 1999, o Corinthians tinha um elenco muito forte. Recém-coroado campeão brasileiro em 98 e bicampeão mais tarde naquele mesmo ano, o clube faria sua quarta participação na Libertadores. O regulamento da época colocava duplinhas de 2 países para dividir o grupo. Por isso, o clube caiu com 2 paraguaios e seu arquirrival Palmeiras. Grupo pica, hein? Nessa primeira fase, o Corinthians mostrou sua força e liderou seu grupo, se classificando para enfrentar o Jorge Wilstermann nas oitavas, onde novamente passou Palmeiras facilidade. E Vasco. Perdemos. Nas quartas de final, Palmeiras e Corinthians se reencontravam, agora valendo a vida, ou mata ou morre. No jogo de ida, apesar da grande pressão corintiana, obrigando o Marcos a fazer grandes defesas, foi o Palmeiras que aproveitou as chances e abriu 2-0, com o segundo gol saindo de um contra-ataque. Esse placar deixava a vaga alvinegra bem ameaçada, e de fato, tudo que o bom time do Corinthians conseguiu fazer na volta foi igualar o marcador, vencendo também por 2-0 e forçando a decisão por pênaltis. E nas penalidades, brilhou mais uma vez a estrela de Marcos, que defendeu a cobrança de Vampeta e eliminou o Corinthians da Libertadores de 1999. Além de ser uma eliminação para o maior rival, nenhum dos dois tinha aquele título na galeria de troféus. E aquela edição terminaria com o Palmeiras sendo campeão pela primeira vez, enquanto o Corinthians passaria longos anos na tentativa de conquistar a América, sem sucesso até 2012. O que a torcida corintiana sofreu nesse período não é sacanagem. Tô curioso pra ver o que vão botar no Vasco. Se o Palmeiras não marca esse segundo gol e o Corinthians reverte na volta, ele teria tirado o título do seu arquirrival, tendo grandes chances de sair como campeão. Bastava apenas vencer o River, que na época tinha fama de tremer para times brasileiros, e o Deportivo Cali na final. Caso aquele gol não existisse, todo o bullying sofrido anos e anos por seu time sem Libertadores em São Paulo seria direcionado ao Palmeiras e não ao Corinthians. E esse sofrimento duraria até por mais tempo, porque o Palmeiras só ganhou sua segunda lá em 2020. Era o time do Cartel de Cali? Ah, mas não pode perder pro Deportivo Cali. Se bem que pode, né? O time do Cartel devia ter dinheiro pra cacete. Mas para os corintianos mais novos, que não sofreram tanto pela falta da Libertadores, talvez a escolha do gol cancelado seja a outra. Em 2007, o Corinthians entrava em campo na última rodada do campeonato, a 1 ponto da zona de rebaixamento. O jogo valendo sua vida seria contra o Grêmio no Olímpico. Se não vencesse... Acho que deve ser o Diego Souza? Mano, não, cara, porque é gol cancelado. O Diego Souza nem fez o gol. Então, por mais que se aquela bola entrasse, o Vasco venceria tudo naquele ano, não dá pra botar nesse vídeo. Dependeria da partida entre Goiás e Internacional no Serra Dourada. Inter que não teria boa vontade nenhuma de salvar o Timão. Os dois clubes viviam uma relação muito hostil depois do Campeonato Brasileiro de 2005. No Sul, o Corinthians até luta, mas não consegue fazer a lição de casa. Ficou no empate em 1-1 com o Grêmio. Enquanto isso, no Serra Dourada, o Inter, que chegou a abrir o placar, tomou a virada do Goiás, com o gol decisivo saindo em um pênalti cobrado 3 vezes. Se o juiz não manda voltar uma dessas cobranças, o que na época era relativamente mas adiantou normal, muito, né? Todo goleiro se adiantava, o Corinthians não teria sido rebaixado em 2007 e talvez hoje nós tivéssemos o Corinthians no seleto grupo de incaíveis
do futebol brasileiro. Mas lembrando, só pode escolher um gol, então, torcedor corintiano, O Corinthians caiu diga uma aí vez? nos Ou comentários caiu mais de uma vez? qual gol você excluiria. O torcedor são paulino tem um leque vasto de opções de gols traumáticos que a torcida gostaria de Pô, o apagar do da Washington história. no Maracanã. O primeiro, sempre É mencionado, embaçado aconteceu na final da Copa do Brasil de 2000. O São Paulo chegava à decisão em busca de seu primeiro título do torneio e encarava o Cruzeiro. O jogo da ida no Morumbi não saiu do zero. Tudo seria decidido no Mineirão. Na segunda etapa da partida, Marcelinho Paraíba, cobrando falta, abre Caralho, o placar para os Marcelinho Paraíba, que era craque de bola, tá? Quem é mais... Não é tão jovem assim, pegou uma época dele mais velho no Coritiba já, no Brasileirão, jogando pra cacete pelo Coritiba. Mesmo velho, jogando muito. visitantes, tornando a situação muito favorável, pois na época ainda existia a regra do gol fora, ou seja, o Cruzeiro só seria campeão se virasse o jogo. A Raposa vai pra cima e consegue o gol de empate aos 35 minutos do segundo tempo. E com mais de 40 minutos no relógio, o meio-campo do São Paulo faz um recuo todo errado que obriga o zagueiro a cometer falta. Cara, que e ser expulso velocidade, pro moleque! atacante não entrar cara a cara com o Quem era Ceni. esse atacante? E no último minuto do jogo, Giovani cobra a falta, a bola passa por Toma. dentro da barreira e entra. O título da Copa do Brasil era do Cruzeiro. Esse foi um dos gols mais doloridos para a embaixo torcida do São Paulina, malandro. porque o título perdido ali fez muita falta por muito tempo. O São Paulo era um dos únicos grandes a nunca ter conquistado uma Copa do Brasil. A forma dramática com que a taça escapou das mãos foi tão bizarra que, mesmo com o título finalmente vindo em 2023, muitos ainda sentem que essa ferida não cicatrizou e gostariam que esse gol nunca tivesse acontecido. Outro também muito citado nas pesquisas foi o gol de Washington em 2008, pelas Fiquei muito quartas de puto final nesse da gol, Libertadores. Com a vitória no Morumbi por 1 a 0 na ida, o São Paulo ia se classificando mesmo com a derrota por 2 a 1 no Maracanã, novamente pela regra do gol fora de casa. Porém, aos 48 minutos do segundo tempo, acontece isso aí. Vem bola, Thiago Neves. A cabeçada. Gol fora é um crime? Mano, já falei, cara. O gol fora é uma das maiores injustiças pré-estabelecidas no futebol que aceitaram durante muito tempo, cara. Não existe gol fora. É um absurdo ter existido gol fora. E aceitaram isso durante muito tempo, tá ligado? Esse gol ganha toda essa carga negativa por ter sido no último minuto em uma Libertadores, uma competição em que o São Paulino é obcecado. Dá pra dizer que o São Paulo teria boas chances de se sagrar campeão caso essa bola não tivesse entrado. Mas é bom lembrar que ainda teria que passar por duríssimos Boca Juniors e LDU nas fases seguintes. Fora que se o São Paulo acabasse conquistando o torneio, dificilmente teria aquela arrancada fenomenal para a conquista do tricampeonato brasileiro de 2008. Outro feito histórico do clube e até hoje nunca igualado. Outro gol que tirou muito o sono dos tricolores foi o de D'Alessandro nas semis da Libertadores de 2010. Com esse gol, o São Paulo acabaria eliminado em casa pelo gol fora. Olha o uma gol fora de novo Libertadores aí. em que vinha fazendo uma campanha perfeita, com apenas 3 gols sofridos até aquele momento. O jogo valia também a vaga no Mundial, pois o outro finalista era o Chivas, que não poderia jogar o torneio por não ser uma equipe da Conmebol. A imagem de Rogério Ceni e Hernanes, de saída do São Paulo, chorando ao final do jogo, só fazem ficar mais doída a eliminação. Mas eu ainda não acho que esse gol seja o pior. Se estamos falando de Internacional, o gol que o torcedor são paulino mais gostaria que nunca tivesse acontecido é o gol de Fernandão, marcado na final da Copa Libertadores de 2006. O São Paulo era o atual campeão da Libertadores e do Mundial, e tentava repetir a dose em 2006. O tricolor passou com tranquilidade em seu grupo. Nos mata-matas, derrubou o Palmeiras, venceu o forte Estudiantes de Simeone nos pênaltis e passou o carro novamente no Chivas. Pô, São Paulo era muito forte, né, moleque? E defender seu título. Timão, o adversário era o Internacional, uma equipe igualmente forte e bem montada, mas o Colorado buscava seu primeiro título sul-americano, e há quem colocasse a inexperiência do clube como justificativa para o favoritismo do São Paulo naquela decisão. Porém, no jogo da ida no Morumbi, logo com 8 minutos de jogo, Josué é expulso, e com um homem a mais, o Inter se impõe e marca 2 gols na segunda etapa. Sobis, moleque. O São Paulo ainda desconta e se mantém vivo. Assim, a primeira parte daquela final se encerrava, 2 a 1 para o Inter.
E se em algum momento o São Paulo foi considerado favorito, esse momento já não existia mais. O Ed tricolor Carlos tinha a indigesta missão de reverter o placar no hostil gigante da Beira-Rio. Mas a reação são paulina recebe um balde de água fria, quando em uma falta, Jorge Wagner joga a bola na área, Rogério Ceni falha e acaba soltando a bola nos pés de Fernandão, que empurra para o fundo do gol, 3-1 para o Inter no agregado. O São Paulo só conseguiu botar a cabeça no lugar na volta do intervalo, quando chegou ao empate. Mas logo sofre mais um duro golpe. Tinga, é o Tinga, né? É o Tinga. Com o Tinga expulso, o São Paulo até cresce e chega novamente ao empate. Mas não teve tempo pra que virar. isso, meu goleiro? O Era o Klemer? Internacional era campeão da Libertadores. Essa derrota foi uma das mais doídas para os torcedores são paulinos. O Inter era um timaço e mereceu o título. Mas a forma com que os deuses do futebol escreveram esses capítulos foram muito doídas. Essa camisa azul que o Rogério inventou de vestir no Beira-Rio foi usada apenas nesse jogo, e apesar de ser belíssima, ficou com fama de zicada e nunca mais foi utilizada em jogos oficiais. Rogério Ceni, o maior ídolo da história do clube, que um ano antes fez uma das melhores atuações da história de um goleiro, São Paulo da Ribote. fazia um 2006 até então impecável, tinha cometido a maior falha de sua carreira em uma final de Libertadores. Tenho certeza que muitos torcedores são paulinos dariam tudo para que esse gol não acontecesse. Com essa falha, o São Paulo perdeu a chance de se tornar o primeiro tetracampeão da Libertadores no Brasil, algo que quase 20 anos depois desse acontecimento, ninguém conseguiu ainda. Nós falamos que éramos capazes de fazer, infelizmente não conseguimos, o time lutou. Um erro que normalmente não acontece, hoje aconteceu. Hoje aconteceu. Alguém que tem que assumir essa responsabilidade, logicamente sou eu. O restante do grupo de parabéns. Rogério era pica, tá? Assumir a bronca. Eu também, logicamente, tentei, mas hoje, coisa que não é de costume, infelizmente, hoje o erro aconteceu, um dia que não podia acontecer. Palmeiras. O palmeirense, se tivesse o poder de excluir um gol da existência, teria uma difícil Tinha que escolha excluir pela o gol do frente. Boca, cara, na Libertadores recentemente, que foi lá, perdeu pro Boca no Allianz Parque e deixou o Fluminense campeão da Libertadores. Absurdo aquilo ali. Mano, o cu do Palmeiras, porra. Como é que o Palmeiras tem a coragem de dar a oportunidade pro Fluminense ser campeão contra aquela merda daquele Boca? Tomar no cu. Tinha que excluir aquele ali. Em 1999, o Verdão conquistava sua primeira Libertadores com atuações maiúsculas de seu goleiro Marcos, que ganhou a vaga de titular ao decorrer do torneio e após operar milagres contra Corinthians e River Plate, ganhou o apelido de São Marcos. O time ia com moral para a disputa do Mundial no Japão. Seu adversário era o Manchester United. Quando a bola rola em Tóquio, o que se viu foi uma disputada partida em que o clube brasileiro se mostrava superior. E aos 35 do primeiro tempo, no momento em que o Palmeiras criava as melhores chances... O do Vascão não tem mistério também, não. Tinha que excluir o gol do Raul, pô. O Vasco massacra o Real Madrid e perde 2-1. Tomar no cu, muito puto com esse jogo Giggs também. avançou pela ponta esquerda e cruzou. O goleiro Marcos tenta tirar de soco, mas não alcança, e ela cai nos pés de Roy Keane, que só empurra pro gol vazio. Depois disso, o Manchester só assistiu o Palmeiras desperdiçar chances, chegando a marcar um gol anulado por um impedimento bem duvidoso. E ao apito final do árbitro, o até então herói Marcos tinha se tornado o grande vilão. O goleiro... Olha o comentário do maluco, juro. Meu nariz ficou parecendo um aspirador nesse dia do Havertz. Monstro. que se tornou um dos maiores ídolos do palestra, acabou saindo como o principal culpado na derrota no Mundial. Se esse gol pudesse ser apagado, quem sabe o Palmeiras não pudesse chegar ao gol da vitória, ou até mesmo vencer nos pênaltis, como fez mais de uma vez na Libertadores. Pô, é só o gol do Raul não ter logo no entrado, ano velho. seguinte o Corinthians fosse campeão mundial, e toda a zoação em torno do Mundial palmeirense se O iniciaria. Vasco foi roubado nesse jogo, inclusive, né? O Edmundo ia sair cara a cara com o goleiro e deram impedimento do homem. O Vasco foi roubado contra o Corinthians. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Era 1-0 Vasco no Maracanã, festa da torcida. Em 2005, Rogério Ceni acabaria sendo protagonista na conquista tricolor. Em 2012, Cássio foi herói na taça corintiana, enquanto Marcos, tão bom goleiro quanto, titular de Copa do Mundo, acabou tendo seu momento mais triste naquela noite de 30 de novembro. Ah, se o torcedor palmeirense pudesse consertar essa imperfeição da história. Mas como eu disse, a escolha não é fácil, ele sabe que o Vasco e foi do outro roubado, lado pô. temos um lance igualmente catastrófico para a torcida do Havertz. Palmeiras. Esse um pouco mais fresco na memória. O Palmeiras chegava na decisão do Mundial como atual bicampeão da América.
enquanto o Chelsea tinha vencido a Liga dos Campeões batendo o Manchester City na final. Diferente das decisões de alguns anos atrás, os times dificilmente entravam em pé de igualdade. Se viu uma gigantesca diferença de nível entre as equipes europeias e as sul-americanas, principalmente pelo fator financeiro, e 2021 não foi diferente. O Chelsea tinha um total favoritismo, mas o Palmeiras queria bradar aos quatro ventos que era campeão mundial sem ser questionado, e fez um excelente jogo. A partida foi extremamente pegada. Mesmo com o Chelsea abrindo o placar no segundo tempo, o Verdão foi pra cima e conseguiu igualar. Thiago Silva que botou a mão na bola, não foi? Ele adorava botar a mão na bola. Prorrogação, e na segunda parte do tempo extra, acontece o lance mais catastrófico para a torcida palmeirense nos últimos 20 anos. Bola na mão do zagueiro dentro da área, pênalti pro clube inglês, cobrado com maestria por Kai Havertz, que tirou o Everton da foto o Everton e deu o título mundial pro Chelsea. Não entrando no mérito de 51, mas a torcida palmeirense gostaria de ser coroada campeã mundial em seu formato moderno. Seria um título que nenhum rival conseguiria colocar defeito e quebraria o fato do seu rival Corinthians ser o último sul-americano a conseguir esse título. Se esse gol fosse cancelado, a partida teria ido para os pênaltis e o Palmeiras teria grandes chances de conquistar o mundo. Mas a pena do torcedor palmeirense poderia dizer qual doeu mais. Então, por favor, me contem nos comentários. Santos, sempre Santos. Falando de Santos, o torcedor do Peixe também tem 2 gols que gostaria de apagar de sua história. E um talvez nem tenha sido marcado neles diretamente. Na última rodada do Brasileirão de 2023, o Santos lutava contra tomar no cu, rapaz. Rebaixamento com Bahia e Vasco. Dos 27 cenários possíveis de acontecer naquela rodada, em apenas 3 o Santos cairia. Os jogos foram acontecendo, o Bahia conseguiu vencer tranquilamente seu jogo, enquanto Santos e Vasco empatavam seus respectivos duelos em 1-1, resultados que rebaixavam o Vasco. Porém, aos 36 do segundo tempo, Serginho Macedônia marca para o Cruz Maltino contra o Red Bull Bragantino. Com esse gol, o Vasco sobe uma posição na tabela e joga o Santos na zona de rebaixamento. E o Santos, que só precisava não sofrer na Vila, passava a ter que atacar desesperadamente. E nessa, o goleiro João Paulo ia pro ataque quando seu time perde a bola no meio-campo e Lucero marca o gol do meio do muito campo bom, que né, bota mano? o último prego no caixão do Santos. Se o gol do Vasco não acontece em São Januário, o Santos não precisaria se expor tanto, não sofreria o segundo gol e dessa forma iria se manter como um dos times que nunca caiu no futebol brasileiro. Para piorar, seu rebaixamento foi logo no Brasileirão Rei, batizado em homenagem à morte de Pelé, que aconteceu no começo daquele ano. Mas não tenha tanta certeza que esse seria o gol escolhido, porque se tem um gol que atormentou a cabeça dos santistas, esse gol aconteceu em 2020. O Santos fazia uma campanha surpreendente naquela Libertadores, depois de pegar... mas eu acho que o santista preferia não cair do que ganhar essa Liberta, não? Porque a Liberta o Santos já tem, pô, algumas. Acho que ele preferia não cair, pô. O não cair era o diferente. O clube passou o trator em Grêmio e Boca Juniors para na final encarar o Palmeiras. Um clássico em uma final de Libertadores, mas que acabou ficando conhecida por ser a pior final de Libertadores já vista. Até os 98 minutos estava 0-0, com tudo indicando que iríamos para os pênaltis, quando o Breno Lopes sobe de cabeça sozinho na área e marca o gol do título alviverde. Repito, aos 98 minutos. E se já dói perder uma final de Libertadores no último minuto, imagina perder para um dos maiores rivais. O Santos poderia ser o primeiro e único brasileiro tetracampeão da Libertadores, organizar a casa e quem sabe não acabaria fazendo as campanhas fracas em estaduais e nacionais que futuramente culminariam no rebaixamento. Nesse caso, se esse gol não acontecesse, provavelmente não teríamos que impedir o gol do Vasco que falamos anteriormente. Por isso, esse gol do Breno Lopes é aquele que o torcedor do Santos gostaria de cancelar. O torcedor rubro-negro, com a cartinha de excluir um gol da história do futebol em suas mãos, também teria boas opções. A primeira seria o gol de barriga do Renato Gaúcho na final do Carioca de 1995. Nesse momento vai vir alguém nos comentários falar: mas esse jogo foi no Carioca, não vale nada, que isso? Pô, em 2020 fizeram uma enquete e esse jogo foi eleito, em votação popular, como o maior jogo da história do Maracanã.
Sacanagem. Se isso é não valer nada, eu queria não valer nada também. Que isso? Tá de brincadeira. O Flamengo Quem que estava respondeu essa comemorando enquete? seu Eu não respondi essa enquete, por exemplo. Não respondi essa enquete. centenário. Tinha contratado o atual melhor jogador do mundo, Romário, e montado a Seleflá. E, evidentemente, chegava com grande favoritismo para a fase final do Carioca. O Fluminense, por outro lado, estava afundado em dívidas, devia seus jogadores e era considerada a quarta força do Rio. Jair, E se já não Ailton, bastasse, Rogerinho, o Flamengo só Renato. precisava do empate para ser campeão. Porém, os rubro-negros foram surpreendidos pela forte chuva que caía e pelo Fluminense, que abre 2-0 no primeiro tempo. O Flamengo chega a empatar, mas aos 87 minutos, Ailton chuta a bola cruzado que desvia na barriga Ó, de Ailton, Renato Gaúcho moleque. e morre no fundo do gol, dando o título carioca ao Fluminense. Ah, e detalhe, o Flamengo chegou a ter 2 jogadores a mais, mas não conseguiu reagir. Quem viveu sabe o valor que esse gol teve. E se pudesse, o torcedor flamenguista com certeza gostaria de riscar esse gol dos livros de história. Mas pensando com o olhar de hoje, tirar esse gol adicionaria o que ao Flamengo? O Nada. Campeonato Carioca, que hoje não vale de muita coisa, e um pouco mais de dignidade para o centenário do clube. Então eu entendo se você optar por excluir um dos 2 traumas recentes do Flamengo. O gol de Firmino na prorrogação, que tirou a chance do Flamengo ganhar um campeonato mundial em seu formato moderno, ou o escorregão de Andrés Pereira, que originou o gol de Daverson na prorrogação da final da Libertadores de 2021. Nessa que provavelmente foi a forma mais trágica de se perder uma Libertadores. O do Firmino colocaria o Flamengo numa disputa de pênaltis contra o Liverpool, provavelmente, né? Então, eu acho que seria o escolhido para além do Pitico. O torcedor do Fluminense já viu seu time aparecer 2 vezes nesse vídeo, mas de forma positiva. Por isso, acho que já chegou a vez deles. O tricolor passou por maus bocados em Libertadores até finalmente conquistar seu Ó o título gol do- em 2023. Esse não foi o Guerrão, primeiro não, era grande outro trauma maluco. foi em 2008. Bolanhos. O clube chegava à final como grande favorito após passar por São Paulo e Boca Juniors, o grande bicho-papão dos brasileiros naqueles anos 2000. Encarava a LDU do Equador, país que nunca teve um campeão do torneio até aquele ano, e tinha como grande arma a altitude de Quito. E foi lá que aconteceu o primeiro jogo, onde o Fluminense começou levando um sacode. O primeiro Mano, tempo a altitude da terminou LDU era muito 4-1. embaçada, né, mano? E Era a só vaca só porrada não dos foi pro caras. brejo totalmente, porque o tricolor marcou um gol de desconto na segunda etapa. Pro jogo da volta, como não tinha gol Thiago fora, Neves o também? Foi Fluminense ele mesmo. precisava vencer por 3-0. Jogava E muito tinha Thiago time Neves, hein, pra mano? isso. Jogava muito, Porém, né? em uma desatenção logo no começo do jogo, Bolanhos abre o placar para a LDU. Coisa Nesse linda. gol, qualquer torcedor do Fluminense gostaria de poder impedir que acontecesse. Porque quando o Flu colocou a cabeça no lugar, Thiago Neves marcou 3 gols e levou o jogo para as penalidades. Se o tricolor entrasse um pouco mais ligado, eles Olha a estariam falta que aceitou esse comemorando o goleiro, tão cara. sonhado título da Libertadores. Porém, o que se viu no Maracanã foi o goleiro da LDU fazendo catimba, o próprio Thiago Neves perdendo o pênalti e os equatorianos Cara, levantando O Sebadios botou no bolso dos pênaltis, né, mano? Ele botou os caras do Fluminense em choque. o troféu. A tragédia só não foi completa porque o Fluminense conseguiu escapar do rebaixamento em 2009, mas as consequências dessa final perdida poderiam ser incalculáveis. No final das contas, o time conseguiu se safar da queda, ganhar moral e se tornar campeão em 2010 e 2012. Verdade. E é aí que vem o segundo gol que todo torcedor do Fluminense gostaria de excluir. Fluminense e Boca Juniors se encontravam novamente em uma Libertadores. O Flu tinha um timaço que seria campeão brasileiro naquele ano. A partida de ida terminou com uma vitória magra do Boca por 1-0, graças a erros grotescos de arbitragem, favorecendo os argentinos. Caralho, Na Muxi, volta, mano. Carleto cobrando falta empata a Thiago série. E Carleto. com esse gol, a partida ia se encaminhando para as penalidades. Quando aos 45 minutos do segundo tempo, o bate-rebate na área do Fluminense termina com Toma. esse gol chorado Santiago de Silva, Santiago horroroso. Silva, para classificar a equipe argentina no último instante da partida. Horroroso. Aquele time do Cara, esse Boca era uma merda, velho. Esse Boca era muito ruim. Fluminense tinha grandes chances de vencer o torneio. Era melhor Não que o Boca. Tanto mas era pior que o Vasco, pior que o Corinthians, porra. Que chance que o Fluminense tinha, caralho? Me irrita. que os argentinos só passaram com uma mãozinha da arbitragem. Nas semis, teria pela frente a Universidade do Chile, que não seria grande desafio. E a final seria contra o Corinthians, onde aí sim teríamos um jogo aberto e equilibrado.
Botafoguense, eu sei que você sabe do que eu vou falar aqui. Eu não queria que ficasse repetitivo e tal, mas eu tenho que falar. Botafogo é cruel mesmo. Brasileirão 2023, líder absoluto, jogo decisivo contra o segundo colocado, Palmeiras, no Newton Santos. Todo mundo conhece o roteiro. O Botafogo abre 3-0 no primeiro tempo. Só uma catástrofe mudaria aquele jogo. Mas cara, eu juro, mano, esse é um dos jogos mais inacreditáveis da história do Brasileirão. Se não for o 0-1. Sabem, uma catástrofe aconteceu. Eu acho que seria mais efetivo cancelar o primeiro gol, porque dificilmente o Palmeiras ia acreditar em um jogo que estava 3-0 até os 30 do segundo. Mas o fato é que se essa virada não acontecesse, a gente tava vendo em live, dificilmente se iniciaria toda aquela bola de neve que terminaria com o Botafogo terminando o campeonato em 5º lugar. Porém, o Botafogo pôde lavar a alma em 2024, ganhando Libertadores e Brasileirão. E se a gente mudasse o ano de 23, provavelmente o ano de 24 não seria tão mágico. Por isso, embora esse jogo tenha causado muito sofrimento, é provável que ele não seja o escolhido. Não, vai ser sim. Vamos voltar para 2017, quando o Botafogo se encontrava nas quartas de final da Libertadores contra o Grêmio. O jogo da ida no Newton Santos terminou 0-0, com um pênalti claro não marcado para a equipe carioca. Eu não mencionei esse lance no vídeo dos asteriscos, por isso venho aqui me retratar. Foi pênalti não, hein? A partida de volta na arena foi mais um jogo disputadíssimo, que acabou sendo decidido por um gol de cabeça de Barrios, que colocou o Grêmio nas semifinais do torneio. Como vocês sabem, o Grêmio foi campeão, mas se esse gol não existisse... Pô, esse Botafogo não sei se teria fôlego pra ser campeão não, o time não era tão bom. De alguma forma, o Botafogo conseguisse a classificação, seja por pênaltis ou marcando no decorrer do jogo, ele teria pela frente Barcelona de Guayaquil e Lanús, o que, com todo respeito, é um caminho bem acessível. Mas será que se o Botafogo fosse campeão da América já em 17 e não entrasse no limbo que entrou, ele teria virado SAF e se tornado o que é hoje? Realmente é um questionamento válido, mas dissertem sobre isso nos comentários, porque eu tenho que partir pro próximo, senão eu não entrego esse vídeo no dia 16. Vascão. O Vasco tem 2 gols sofridos em momentos cruciais que poderiam ter... O do Raul, o Vasco era melhor que o Real Madrid na final do Mundial de Clubes, tá ligado? Tava 1-1 o jogo, o Vasco era melhor do que o Real Madrid e tinha grande chance de levar pros pênaltis se ser campeão no tempo normal. E o Vasco tomou um gol do Raul que não era pra tomar, pô. Mudado o clube de patamar. Em 1998, após a conquista da América, o Vasco... Não era? Meu irmão, eu tenho convicção que você não faz ideia do que aconteceu nesse jogo, mano. Mas tudo bem, você pode fazer sua graça no chat. Quem pesquisou o mínimo, se você não era vivo o suficiente, tipo eu tinha 3 anos, quem pesquisou o mínimo, quem é mais velho, sabe que o Vasco jogou de igual para igual, jogou melhor que o Real Madrid durante boa parte do jogo. Os times eram muito mais equilibrados nessa época, cara. Não tinha essa diferença grosseira, tá ligado? Era uma época que o futebol europeu não tinha uma diferença grosseira pro brasileiro. Tanto que o Palmeiras competia, o Vasco competia, e quem estivesse lá competiria. Não era os dias de hoje, que o dinheiro mandava completamente no futebol europeu. Tanto que o Romário vai pro Flamengo em 95 como o melhor do mundo. Isso nunca aconteceria. Nunca. Nos mundos de hoje em dia. Tá ligado? O Vasco ia ao Mundial de Clubes encarar simplesmente o Real. Pô, já assisti... Pô, mano, assistir esse jogo no YouTube é lamentável, velho. Vídeo e tal, matéria, é revoltante. Madrid. Porém, o Vasco não tava lá à toa. E o jogo se mostrou extremamente equilibrado na primeira etapa. Até que em um cruzamento de Roberto Carlos, Nasa toca contra e mata o gol contra do Nasa, tomar no cu, cara. Olha os gols que o Vasco dá pro Real Madrid, cara. O goleiro Carlos Germano no contrapé, se abrindo o placar pros merengues. Na volta do intervalo, o Vasco foi em busca do empate e botou pressão. E o abafa surtiu efeito. Com pouco mais de 10 minutos, Juninho Pernambucano... Cara, o Juninho Pernambucano era muito craque, viado. Que isso? Dias seguidos. Antigamente não existia essa de grana diferenciar o futebol. Não tinha, cara. Porra, antigamente os times brasileiros competiam com os europeus em pé de igualdade, cara. Porque os jogadores brasileiros queriam ficar no Brasil. Era isso que acontecia. Cara, o Juninho Pernambucano era muito foda. Fez um golaço pra igualar o marcador. O Vasco se aproximava da virada. Porém, em seu melhor momento no jogo, toma um contra-ataque em que Raul faz linda jogada. Olha o bote desse filho da puta, cara. Caralho, como é que pode, cara? Ele foi lotado no Raul sem ângulo pra chutar pro gol, cara. Desgraçado. Porra. Caralho, como é que pode, cara? Ah, não tem condição não, mano. Porém, em seu melhor momento no jogo, toma um contra-ataque em que Raul faz linda jogada e marca aquele que seria o gol do título. Golaço do Raul também, né? Mas, porra, um cabação marcando pelo Mundial aos espanhóis.
Isso tudo aos 37 do segundo tempo. Se esse lance é excluído da partida, havia campeão grandes mundial. possibilidades do Vasco conseguir virar ou até mesmo ir para os pênaltis vivo. Com o título, que seria bem merecido, o Vasco igualaria o feito do Flamengo de ser campeão mundial. Título esse que nunca veio. Mais recentemente, Veio sim, porra. O Vasco é bicampeão mundial e você sabe, você já postou esse vídeo. É que a galera não tá ligada. o torcedor vascaíno se lembra muito bem das quartas de final da Libertadores de 2012. Em busca do bi, eles encaravam o Corinthians, e após empate com um polêmico gol Gol em posição legal, do Alexandre. Eu tava lá. O Vasco foi roubado mais uma vez pelo Corinthians. Sempre roubado pelo Corinthians o Vasco, bizarro. anulado no jogo da ida, a vaga seria definida no Pacaembu. Um O que o absurdo essa vascaíno câmera. queria mesmo era que Diego Souza fizesse o gol cara a cara com o Cássio. Mas não é essa a brincadeira do vídeo, você só pode tirar um gol. Então, só restaria impedir o gol Pô, inclusive, no escanteio dessa bola do Diego Souza, eu acho que é o Newton que vem de cabeça, ou o Rômulo que bota a bola na trave, mano. Tipo assim, é uma sequência de 2 gols perdidos pelo Vasco. O Diego Souza perde o gol, aí tem o escanteio, vem o Newton e testa, fala assim, caralho, a bola não quer entrar, não é dia do Vasco. de Paulinho, que deu a vaga ao Corinthians, o que levaria a decisão para os pênaltis. Se o Vasco avançasse, ele teria que encarar o Santos nas semifinais. Se realmente conseguisse conquistar o título, E conseguiria, porque o Vasco era melhor que o Santos, pô. O Vasco teria o retorno do Dedé nesse jogo, inclusive. Porque o Dedé não jogou contra o Corinthians, a gente foi de Renato Silva e Rodolfo contra o Corinthians. essa Libertadores poderia ser a grande salvação para o clube, que nos anos seguintes passou por momentos pavorosos. Era melhor, mas nunca? Era melhor que o Corinthians e que o Santos, e que o Fluminense. O Vasco era o melhor time da Libertadores, cara. Todo mundo sabe disso. Quem viveu a época, viveu. Se o torcedor cruzeirense pudesse cancelar um gol em sua história, ele não pensaria 2 vezes em escolher o gol de Bocelli na final da Libertadores de 2009. A Raposa enfrentava o Estudiantes de La Plata. Sua campanha até ali era perfeita. Tinha passado por Neymar no Prime, que não performava contra o Vasco. Não performava. O Vasco tinha uma muralha, tá ligado? Na zaga. O Vasco tinha um ser sobrenatural. O Vasco tinha um deus no seu sistema defensivo. E se jogasse contra o Timão também, era porrada no Corinthians. É que a gente foi de Rodolfo e Renato Silva. Aí é muito difícil mesmo. Mas o Santos não armava nada contra o Vascão não, porra. Laú, São Paulo e Grêmio com vitórias maiúsculas. E o jogo de ida na Argentina terminou empatado em 0-0, com Fábio fazendo ótima atuação e o Cruzeiro resistindo à pressão adversária. Todo o otimismo só aumentou quando no Mineirão, Henrique abriu o placar no início do segundo tempo com um belo chute de fora da área. Porém, mal deu Jogou para bola o Henrique, comemorar tá? e o Estudiantes chegou ao empate 5 minutos depois. Naquela fase não havia gol fora, por isso a partida se encaminhava para as penalidades. Até que em uma cobrança de escanteio de Verón, Bocelli sobe de cabeça Bozelli, e marca o gol moleque. que coloca na frente Esse Bozelli chegou aí pro Corinthians? Ou é impressão minha? Chegou, né? a equipe argentina, que só segurou o resultado e foi campeã da Libertadores. Se esse gol não acontecesse, o Cruzeiro teria todo o segundo tempo para buscar o gol da vantagem, e caso não conseguisse, levaria a disputa para os pênaltis, com grandes chances de se tornar o segundo brasileiro a ser tricampeão da Libertadores. Título esse que até hoje não chegou na Toca da Raposa. O Galo, se pudesse corrigir a história e excluir um gol, também teria cancelado um gol Gabriel numa Verón? noite de Libertadores. O É. ano era 2021 e o Atlético Mineiro tinha uma máquina de jogar futebol. Tanto que naquele ano igualou o feito do seu rival e conquistou a tríplice coroa nacional, ao ser campeão estadual, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Ele ainda teria a chance de fazer algo inédito em continente sul-americano, vencer tudo o que disputou. Pô, ia Para ser isso, sinistro bastava mesmo, né? vencer a Copa Libertadores. E por lá, o Atlético vinha muito bem obrigado. Fez a melhor campanha na fase de grupos, com 5 vitórias e apenas um empate. Nas oitavas de final despachou Boca Juniors, nas quartas passou o trator no River Plate, para nas semis encarar o Palmeiras. A bola do jogo da ida estava nos pés do craque atleticano Hulk, Pô, o mas Hulk a cobrança perdeu do o pênalti pênalti. carimbou a trave e o jogo no Allianz terminou 0-0. No jogo da volta, em Minas, o Atlético é quem abre o placar com gol de cabeça de Eduardo Vargas. Porém, 20 minutos depois, o Palmeiras chega ao gol de empate com Dudu, que é cria da Raposa, diga-se de passagem. Cara,
O zagueiro que errou aqui no lance do Gabriel Veron é o parente do Wesley? placar, Deve ser, né? gol de cabeça de Eduardo Vargas. Porém, Natan, é. É que o Wesley é uma das maiores merdas que já passaram pelo Vasco. 20 minutos depois, o Palmeiras chega ao gol de empate com Dudu, que é cria da Raposa, diga-se de passagem. Esse gol elimina o Clube Atlético Mineiro da Libertadores, pela regra do gol fora. Detalhe, essa foi a última edição que essa regra existiu. Se esse gol fosse excluído e o Palmeiras não tivesse empatado, o Galo iria para a final encarar o Flamengo e com a taça igualaria o número de conquistas de Libertadores do seu rival Cruzeiro. Fora que teria sido um título invicto. Pô, mas será que o Galo ia ser pulso firme contra o Flamengo, mano? É isso que eu pergunto. O Galão ia ser pulso firme contra... Porque eu tenho a impressão que, mano, não sei, hein? Não sinto confiança no Galo contra o Mengo. Algo extremamente raro e que coroaria o ano perfeito do Galo. O ano em que ele venceu tudo o que disputou. Mas deve ser fantástico mesmo ganhar todos os títulos em disputa. O torcedor gremista tem boas opções para gastar sua carta de cancelar um gol. A primeira delas seria em 2018, quando o clube era o atual campeão da América e tentava defender seu título. Nos mata-matas, teve uma sequência de argentinos. Primeiro, o Estudiantes, com o Grêmio avançando nos pênaltis, depois o Tucumã, que o Grêmio amassou, e nas semis, o seu adversário era o River Plate. No jogo de ida, lá no Monumental, mesmo cheio de desfalques, o Grêmio surpreende e vence por 1-0. Tudo o que os tricolores precisavam Gol de quem? era Michel? segurar o placar em casa e ir para a final. Com a bola rolando, o River pressiona em busca do resultado, mas é o Grêmio que abre o placar, novamente com uma jogada de bola parada. O jogo vai para o segundo tempo com vantagem de 2 gols para os brasileiros. Cebolinha chega a perder um gol cara a cara com o goleiro, e aos 36 do segundo tempo, a bola é jogada na área e Borré marca o primeiro gol do River. Detalhe, o gol foi marcado com a mão e tinha VAR. Tanto Que tinha isso? VAR que no último lance do jogo, ele entrou em ação para marcar um pênalti Pressão. pro River. Um toque no braço do zagueiro Bressan. E é assim que o River marca o seu segundo gol, o gol de empate, mas que elimina os gaúchos da competição pela regra do gol fora. Se um desses gols simplesmente não existisse, o que não seria nem justo, afinal um deles foi com a mão, o Grêmio avançaria para a final da Libertadores, onde enfrentaria outro argentino, o Boca, com grandes chances de ser o primeiro tetracampeão da Libertadores no futebol brasileiro. Porém, o gremista pode optar por usar essa carta em outro gol, no gol de Cristiano Ronaldo contra eles Passou no Mundial meio de da barreira, 2017. Eu imagino quão assustador é você estar lá vencendo a final da Libertadores contra o Lanús e se classificando para ir jogar o Mundial contra o Real Madrid do Cristiano Ronaldo. Mas o Grêmio até que se segurou bem, foi muito valente. O único deslize foi no Foi muito valente e também não viu a cor da bola, né? Só se defendeu o tempo inteiro e uma hora o gol ia sair, evidentemente. Então não adianta falar, só foi 1-0. Pô, jogamos de igual para igual. Não jogou. momento do gol de falta de Cristiano Ronaldo no comecinho do segundo tempo. Mas, se essa bola não entrasse, é difícil dizer se o Real conseguiria fazer outro gol, ou se a partida iria para prorrogação. Roubaram um pênalti nosso? Teve um pênalti pro Grêmio mesmo? É que eu lembro que o Grêmio não tinha dado um chute pro gol, até uma falta de Edilson, se eu não me engano. No Ramiro? Eu não lembro desse lance, depois eu vou ver. Depois eu vou ver, que eu fiquei curioso. Ramos no Ramiro. Máximo respeito a 1-0? Máximo respeito, pô. Mas acho que o gremista não fala assim, caralho, pô, a gente quase venceu o Real Madrid. Não passou perto. Mas o placar foi apertado, foi justo, né? Ou até para os pênaltis, onde certamente o Grêmio teria bem mais chances de ser campeão mundial em seu formato moderno. Chegou a vez do Colorado. Vamos ver os gols mais traumáticos que, se excluídos, poderiam ter feito diferença na história do clube. O Inter anda meio de mal com o Campeonato Brasileiro. Por isso, logo vem à mente o primeiro gol do Corinthians naquele fatídico jogo do pênalti no Tinga em 2005. É do Vale Tevez o lembrar gol? que uma vitória do Inter faria com que os times fossem para as 2 últimas rodadas empatados em pontos na liderança. Outro gol emblemático que o Inter gostaria de esquecer foi o gol da virada de Gabigol no confronto direto pelo título do Brasileirão de 2020. Ah, mas aí... Esse gol não
existindo, evitaria aquela fatídica narração. Talvez esse lance até acontecesse, mas seria só um gol anulado como outro qualquer, e não entraria para a história como o momento em que o Inter perdeu o título, sendo relembrado o tempo todo para perturbar a cabeça dos colorados. Isso tudo falando apenas de campeonatos brasileiros, mas, em Libertadores, o Inter também tem um trauma para chamar de seu, na edição de 2023. Os colorados tinham passado por River após uma longa disputa de pênaltis, Bolívar com tranquilidade e nas semifinais faziam um duelo nacional contra o Fluminense. O jogo da ida no Rio terminou empatado em 2-2. O Inter tinha apenas que fazer o resultado em casa, mas essa frase dita nesse vídeo costuma dizer que tem coisa muito ruim vindo por aí. O Inter começa bem o jogo e abre o placar em cobrança de escanteio. Eu também alteraria esse gol aí do Fluminense na história do Internacional. Não importa o gol lá do Gabigol, não importa o gol do Tevez, esse foi o gol mais importante. Tá ligado? No segundo tempo, o Inter perde Como é que pode o Valência? Cara, o Valência... algumas chances de ampliar, principalmente Desgraçado, com o né, Ener cara? Valencia. E aos 35 sofre o gol de empate. E aos 42 do segundo tempo, no apagar das luzes, Cano marca o gol da virada tricolor para eliminar o Internacional e colocar o Fluminense na final da Copa Libertadores. O mundo ideal para o Colorado seria a Valência marcar um dos gols que perdeu quando o jogo estava 1-0. Porém, não é essa a ideia do vídeo. Então, Lembrando, né? O Inter perdeu uma oportunidade monumental no Rio de Janeiro mesmo, com o Fluminense com a menos de golear o Fluminense no Rio, no Maracanã. Mas o Inter foi peidão e não conseguiu fazer isso. Porque no Rio, o Inter é para ter acabado com o confronto no Rio. Mas o Inter foi peidão. caso esse gol seja o escolhido, o Internacional teria que se contentar em empatar e ir para os pênaltis, tentar avançar, como fez contra o River nas oitavas. O Inter, se avançasse e saísse vencedor em uma eventual final contra o Boca, o que é provável, conquistaria sua É provável porque o Boca era ruim demais, né? terceira Libertadores, igualando o número de títulos do seu maior rival. Porra, tem mais, hein? Se o torcedor do Bahia pudesse cancelar um gol, esse gol seria o gol de Pablo na Sul-Americana de 2018. O Bahia enfrentava o CAP pelas quartas de final. No jogo de ida na Fonte Nova, o Bahia joga muito melhor, tem 2 gols anulados de forma bastante duvidosa, para dizer o mínimo, e quem sai na frente pé alto, é né? o CAP, com um gol de Pablo Caralho, no o segundo Pablo é tempo. muito O craque, né, Bahia moleque? consegue devolver o resultado no jogo da volta, onde tivemos mais um gol anulado de forma errada, e a disputa vai para os pênaltis. E quem avança é o Atlético, que viria a ser o campeão Pablão. da Sul-Americana. Se cima o do Pablo tem Bragantino. o seu gol Não, do Júnior anulado, Barranquilla. como o Bahia teve tantas vezes nessa série, não seriam necessários nem os pênaltis para que o Bahia avançasse, e possivelmente buscasse sua primeira Sul-Americana. Os tricolores mais antigos vão falar do gol de Diego Aguirre. Sim, aquele nas quartas de final da Libertadores de 1989. Esse gol foi o único daquele confronto e definiu a classificação colorada 89, que quem ganhou o brasileiro? Por favor, no chat a resposta, só pra eu visualizar. semifinais. O Bahia tinha sido campeão brasileiro no ano anterior em cima do Inter. Na fase de grupos venceu o Inter 2 vezes, mas nas quartas de final acabou eliminado. Os gaúchos não foram muito mais longe no torneio, mas há quem acredite que o maior Bahia teria de boas todos. chances de levantar aquela Libertadores, não fosse aquele maldito gol. O Vitória, caso pudesse apagar um gol de sua história, seria o gol de Edu Dracena na final da Copa do Brasil de 2010. O Vitória foi derrotado por 2-0 para o Santos no jogo da ida, e tinha que reverter em casa se quisesse sonhar com o título. Em um jogo de erro zero, o Vitória acabou errando e levou o gol no finzinho do primeiro tempo. Conseguiu a virada e pressionou bastante, mas aquele gol acabou impossibilitando Caralho, o a golzinho que reação, entrou. o título e a vaga para a equipe de Salvador, Neto Baiano? que até hoje nunca conseguiu Não, era jogar Júnior, uma né? Libertadores. Era Júnior, não era? Júnior alguma coisa. O Atlético Paranaense iria cancelar o gol de Gabigol na final da Libertadores de 2022. Esse título é o que falta na galeria de troféus Mano, do mas clube. aí, ó, tinha que cancelar a expulsão do Pedro Henrique, cara. Porque o gol do Gabigol ia acontecer uma hora ou outra. Ia cancelar aquele e ia acontecer outro. O Flamengo ia ser campeão aqui. Inclusive, uma das finais mais sem graças da história da Libertadores, né? A final que, porra, com todo o respeito do mundo, todo mundo sabia quem ia ser campeão.
desde o minuto inicial ao minuto final. Paranaense. O troféu que mudaria o clube de patamar e o destacaria como um dos grandes do futebol brasileiro. Outra opção seria cancelar o gol do Bragantino na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Isso aí Dessa forma, evitando com que o clube fosse rebaixado em seu centenário. Falando em rebaixamento no centenário, o torcedor do Curitiba teria muito mais paz se o gol do Fluminense na rodada final do Brasileirão de Tinha que cancelar também, o gol do Marquinhos. Tinha que cancelar. Absurdo esse gol. 2009 nunca tivesse acontecido. Nesse cenário, o Curitiba se salvaria e jogaria na zona de rebaixamento o Fluminense. Merecidamente. Outro gol que atormentou os torcedores do Curitiba foi o de Éder Luiz na final da Copa do Brasil de 2011. O Curitiba tinha perdido a ida no Rio por 1-0. A volta no Couto Pereira estava 2-1. Toma, Edson Bastos, filha da puta. Dá esse chute de fora meio estranho e o goleiro aceita. Golaço. E no final das contas, olha quem tava aqui. dá esse chute de fora meio o maior zagueiro de todos os tempos, Dedé 26. Ele. Estranho e o goleiro aceita. E no final das contas, o jogo acaba 3-2 pro Coxa, que perde o título pelo gol fora. Grande gol fora, hein? Nunca critiquei. O gol que o Fortaleza escolheria para apagar dos livros de história aconteceu na final da Sul-Americana de 2024. Que golaço, moleque. O clube cearense chegava à final da competição e tinha pela frente os equatorianos da Liga de Quito em jogo único. O Fortaleza abre o marcador, porém acaba sofrendo o gol de empate aos 10 minutos do segundo tempo. Os equatorianos seguram o placar e levam a partida para os pênaltis, onde se sagram campeões da Copa Sul-Americana pela segunda vez. Esse jogo aí meio que o Brasil inteiro torceu pelo Fortaleza, né? O Brasil simpatizou com o Fortaleza aí. Se esse gol nunca tivesse acontecido, o Fortaleza seria o único time nordestino a ser campeão de um torneio internacional. Já o Sport usaria sua cartinha para cancelar o segundo gol do Grêmio na final da Copa do Brasil de 89. O jogo no Recife tinha terminado 0-0. No Sul, o Grêmio abre o placar, mas o Sport chega ao empate com um gol contra bizarro do goleiro tricolor. Porém, Deus! No começo do segundo tempo, Cuca, sim, ele mesmo, marca o gol que dá o título da primeira Copa do Brasil ao Grêmio. Essa conquista acabou vindo para a galeria de troféus do Sport em 2008. Por isso, há aqueles que optariam por excluir o gol do Palmeiras no jogo de ida da Libertadores de 2009. O clube do Recife tinha passado esse Palmeiras aí no Palestra Itália antigo, do Cleiton Xavier, do Diego Souza, era um Palmeiras maneirinho de ver também jogar, hein? Liderança do grupo, em que tinha o próprio Palmeiras, e nas oitavas eles se reencontraram. E com uma vitória para cada lado, o Sport acabou sendo eliminado nos pênaltis na partida de volta. Os torcedores do Sport acreditam que poderiam ter ido longe e talvez beliscado algo, se essa cobrança de falta nunca tivesse dado em nada. Valeu! Bom, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que tenham curtido. Se teve algum gol que você gostaria de apagar da história e que todos que desfavoreceram o Vasco favoreceram o Fluminense, todos. Eu não mencionei aqui, deixe nos comentários que vai ser muito legal ler o relato de vocês. Peço perdão por não falar de mais clubes, mas o vídeo tá imenso e não ficaria pronto nunca, então eu tive Cara, bom usuário do chat, mano. Mago Deco 20. Pô, o Deco jogou muita bola, mano. Tive que deixar alguns de fora. Lembrando também que o intuito do vídeo é apenas fazer uma brincadeira com a ideia do... Aqui tá todo mundo brincando, pô. A gente tá brincando pra cacete. A gente quer que o Fluminense acabe? Sim, todos nós. Porque seria um bem pro futebol brasileiro, né? Mas a gente tá brincando, pô. Gols que mudariam a história do clube, mas eles não entraram e o time se deu mal. Já teve isso, eu acho, se pá. Com certeza o gol que eu mais queria que fosse anulado seria aquele do Ananias, que classificou a Chapecoense no final da Copa Sul-Americana 2016. Ananias. Agora que eu entendi. Caralho, não tinha pescado já Entendeu? Porque aí não teria ido pra final, teria acontecido o acidente, né? Agora fez sentido pra mim, pô. Caralho, papo reto. Qual era o nome do goleiro da Chapecoense daquela época? Que pegava muito, mano. Fez umas defesas bizarras na semifinal, inclusive. Danilo. Tem mesmo. O gol mais inesquecível de cada time. Aí. Bravo. Só tem 11 horas esse vídeo, tá? E vai voar, porque o canal é muito bom. Historable Futebol. Quem não acompanhou, acompanhe. Acho que um vídeo por mês lá no canal dele, se não me engano. Acho que é algo desse tipo. É um vídeo por mês. Mas um vídeo bem completo, bem recheado de conteúdo, né? Muito, muito, muito bom mesmo.